Bom dia, bom sábado para você que está aí começando o final de semana. Vai ser um final de semana incrível, poderoso, abençoador. Eu oro para que você possa se alegrar, encontrar pessoas especiais, se divertir, que seja um tempo de fato do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar você a seguir a nossa página lá no Instagram, @PIBBH. Se inscreva aqui no nosso canal também. E se você está no Spotify, também nos classifique aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Abençoe o maior número de pessoas que você puder. Seja usado pelo Senhor para compartilhar, ser um espalhador da palavra e da mensagem. Hoje o texto é Jonas capítulo 1, verso 15. E o texto diz assim: eles pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifício e fazendo-lhes voto. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, a história de Jonas é muito conhecida. A história de Jonas, ela é muito contada, narrada, e todos sabem o que aconteceu com este homem. É bem verdade que Deus trouxe uma direção, mas Jonas não queria obedecer. E todas as vezes que nós não queremos obedecer a Deus, nós saímos de um estado de provisão para um estado de escassez e de miséria. Se você for observar, a partir do momento em que Jonas se coloca na condição de desobedecer, ele precisa agora financiar o seu próprio desastre, porque ele vai pagar a passagem do barco do seu próprio bolso. E quantos hoje não estão financiando o seu próprio desastre? Quantos hoje não estão pagando a sua própria miséria? Quantos hoje não estão financiando o seu próprio sofrimento? Entende? Percebe? Então, o que nós precisamos entender é que enquanto a obediência traz como consequência a provisão, de modo que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão, a desobediência faz com que gastemos e perdemos o nosso recurso. Enquanto a obediência, ou seja, aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, eles recebem de Deus as coisas que lhes são necessárias, aqueles que estão em desobediência, como o filho pródigo, na verdade, perde tudo o que tem. Enquanto que o lírio está plantado aonde Deus o colocou, ele veste do melhor dessa terra, a planta que é arrancada, ela morre em questão de minutos. Enquanto que o passarinho está fazendo o que Deus mandou, ele está comendo, o passarinho que está preso na gaiola pode passar fome. A obediência traz como consequência provisão, mas a desobediência traz como consequência a escassez. E essa escassez, ela não fica retida só naquele que desobedece, mas ela começa a alcançar todos aqueles que estão ao redor do desobediente, aqueles que se alianciam, aqueles que estão vinculados de alguma maneira, por exemplo, dentro de uma família, numa sociedade, numa relação de amigos, e aqui nesse texto foi dentro de um barco. E todos que estavam dentro do mesmo barco que Jonas sofreram com a tempestade, perderam os seus bens e quase que tiveram que pagar com a sua própria vida. A tempestade só cessou depois que Jonas foi lançado ao mar. É impressionante porque às vezes nós vamos tentar ajudar uma pessoa que Deus está tratando e colocamos ela dentro do nosso barco, e por causa disso sofremos o que ela está sofrendo também. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender quem é que está sendo disciplinado, corrigido, exortado por Deus, para não intervir e não atrapalhar, e muitas vezes não atrair para nós as consequências do erro do outro. Por isso, hoje nós devemos refletir e pensar: será que somos como Jonas? Pessoas que estão em desobediência e rebeldia e por conta disso estão vivendo na miséria? Estão perdendo o seu recurso, estão sofrendo com as tempestades da vida, e não só sofrendo, como levando sofrimento para gente inocente?
Ou será que não somos como aquelas pessoas que trouxeram Jonas para dentro do barco? Será que não estamos trazendo pessoas e nos associando a elas sem antes conhecê-las, sem antes saber o que Deus está fazendo na vida delas? A principal coisa é nós voltarmos para a presença de Deus, porque Ele, primeiro, nos dá sabedoria e discernimento espiritual. Segundo, Deus nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas, porque Ele é o nosso pastor. Terceiro, porque obedecer não tem nada a ver com concordar. Concordar é você ser conveniente. Se te faz bem, se você concorda, se você aceita, é porque você está sendo conveniente. Obedecer é mesmo quando você não concorda, mas confia em quem está falando. E se o pastor está falando, se Jesus está falando, se o teu verdadeiro pastor, se o teu Espírito Santo está dirigindo a sua vida, não há motivos para você não desobedecer, porque o nosso Deus conhece o amanhã, Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável, o que Ele está mandando você fazer. Não faça como Jonas, que escolheu seguir o caminho oposto e acabou no meio de uma tempestade e acabou jogado ao mar, engolido por um peixe e no final das contas ainda teve que obedecer. Não resista à vontade do Senhor. Você pode obedecer pelo amor ou você pode obedecer pela dor. A escolha é sua. Como é que você escolhe obedecer ao Senhor? Vamos orar nesse sentido. Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude para que possamos obedecer ao Senhor no amor. Nos ensine a obedecer no amor, Pai. Por favor, nos ajude para que nós não tenhamos que aprender através da dor. Nos ensine a ouvir a Tua voz, a reconhecê-la. Nos dê um coração obediente, submisso. Tira de nós toda a rebeldia, todo o orgulho, toda a vaidade. Por favor, nos ajuda, Pai, nos abençoa com provisão, com recurso, com direção, Pai, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, esteja conosco no vale da sombra da morte, prepara para nós uma mesa, que a nossa vida seja, de fato, Deus, um eterno relacionar com o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.